A Cátedra Unesco de Drenagem Urbana em Regiões de Baixadas Costeiras foi uma demanda da Unesco que acabou sendo abraçada aqui pela UFRJ, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela trata de um problema muito atual, muito importante, que é o das inundações urbanas, que é o desastre natural com o maior número de ocorrências no mundo e que afeta uma quantidade gigantesca de pessoas, gerando enormes prejuízos. E, de certa forma, a localização específica dessa preocupação em áreas costeiras também se soma a uma outra preocupação muito atual, que é a das mudanças climáticas. As cidades costeiras, além de receberem provavelmente um volume maior de chuva com eventos mais intensos, ainda tem o agravante da ação do mar, que com a subida do nível médio vai gerar restrições aos sistemas de drenagem. Então, de certa forma, o tema dessa cátedra vem tratar justamente de uma preocupação combinada da urbanização em áreas costeiras. O processo de urbanização ele próprio já é um processo que altera significativamente o ciclo hidrológico, com as mudanças que acontecem no uso do solo, e somado à preocupação com as mudanças climáticas. Então, esses dois vetores, digamos assim, eles trazem um agravante do risco para as populações que são expostas às inundações, que estão no cerne da preocupação da cátedra. O objeto de pesquisa da Cátedra de Drenagem Urbana em Regiões de Baixada Costeira, ele basicamente se refere à relação entre as águas pluviais e fluviais e as cidades. Esse escopo ele é muito abrangente, ele lida com questões que vão desde a urbanização e de como é que o processo de urbanização altera o ciclo hidrológico e em consequência, acaba sofrendo com as próprias inundações que são agravadas com esse processo, e a avaliação de todas as soluções possíveis e como elas podem ser encaixadas nesse ambiente que é uma soma de ambiente natural mais construído. Então, a gente vai desde as soluções tradicionais, que são, em geral, aquelas que a gente já encontra implantadas no território, e avança com discussões que tratam da questão da drenagem urbana sustentável, da possibilidade de relacionar essas soluções sustentáveis com o sistema de espaços livres urbanos, de forma a integrar as soluções na paisagem urbana em consonância com o próprio planejamento urbano. A gente tem uma percepção muito clara de que não é possível resolver problemas de drenagem sem tratar do próprio planejamento urbano. A gente tem uma premissa que o sistema de drenagem ele precisa ser considerado nos primeiros momentos do planejamento, de uma forma antecipada em relação à própria ocupação, porque a drenagem acaba por intermediar demandas que são demandas da natureza. Eu, quando tenho a passagem da cheia por uma bacia, eu preciso ter esse processo continuado, a natureza demanda que a cheia passe, e quando eu instalo uma cidade numa bacia, esse processo continua acontecendo, mas a presença da cidade, por sua vez, demanda do sistema de drenagem que ele seja capaz de prover segurança e um ambiente saudável e funcional para o desenvolvimento das atividades da própria cidade. Então, nesse contexto, a gente precisa intermediar demandas da natureza e do ambiente construído em soluções que sejam harmônicas nesse processo de conciliação. Então, questões de planejamento urbano estão sempre associadas a soluções de drenagem. A gente precisa considerar a bacia como um todo e precisa enxergar essas interações entre a cidade e o escoamento das águas e a dinâmica das águas de uma forma geral. E aí, nesse contexto, entram as discussões mais recentes de soluções baseadas na natureza, de infraestrutura verde e azul, que tem que se combinar com a infraestrutura cinza existente de uma forma funcional que seja capaz de garantir a segurança e essas demandas naturais e sociais ao mesmo tempo.
Então, para cumprir o objetivo da cátedra, na verdade a gente conta com uma equipe multidisciplinar que traz as competências da engenharia civil, da engenharia ambiental, da engenharia urbana, da arquitetura, do paisagismo, do urbanismo, numa tentativa de realmente propor soluções para o sistema de drenagem que sejam capazes de controlar as inundações e reduzir riscos, mas que tragam também a possibilidade de uma revitalização ambiental e urbana, com o aumento da biodiversidade, com a oferta de serviços tanto urbanos quanto ecossistêmicos, portanto, criando condições de longo prazo para soluções que se consideram mais sustentáveis e resilientes. Nessa composição de equipe, então, a gente tem a cátedra constituída aqui dentro da UFRJ como um tripé entre 3 unidades. A gente tem a Escola Politécnica, onde temos os programas de pós-graduação de Engenharia Urbana e de Engenharia Ambiental, que nos dão suporte. Temos o programa de Engenharia Civil da COP, UFRJ, e temos a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Então, nós temos essa diversidade, que é o que nos dá suporte para o desenvolvimento dessas pesquisas. Ao longo dos 4 primeiros anos de trabalho da Cátedra Unesco, nós desenvolvemos uma série de pesquisas e projetos que acabaram nos levando a fazer parcerias importantes. Entre esses parceiros, a gente tem a Rio Águas, aqui na cidade do Rio de Janeiro, tem a Companhia de Desenvolvimento de Maricá, a Codemar, e a Fundação Getúlio Vargas. Então, em particular, os trabalhos que têm relação com esses parceiros, basicamente, no caso da Rio Águas, eles envolvem um estudo de diagnóstico, controle de inundações e zoneamento urbano para a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro, principalmente para a bacia do rio Piraquê-Cabo Sul, na região de Guaratiba e Campo Grande, que é uma área de expansão urbana com muitas fragilidades em relação a inundações por conta de cotas baixas, regiões de planície, exatamente planícies costeiras, como prevê a pesquisa da cátedra. Então, como forma de orientar a solução do problema e a própria ocupação urbana, a gente está desenvolvendo um projeto de extensão que tem a parceria da Rio Águas. Em relação à cidade de Maricá, a Codemar manifestou, através de um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação realizado junto ao UFRJ, uma preocupação grande com o sistema lagunar de Maricá, também um sistema lagunar costeiro, que é um ativo ambiental importantíssimo, porque poderia ser uma grande alavanca para o desenvolvimento da cidade, mas que hoje tem problemas de degradação, de inundação, de ocupação urbana no seu entorno, que precisa de um ordenamento melhor. E aí, nesse projeto, nos coube justamente o estudo das inundações urbanas, com a possibilidade de propor ações baseadas em uso de infraestrutura verde e azul ao longo dos corredores fluviais e usando parques urbanos como parte da solução, com o objetivo de trazer não só soluções para o problema de drenagem, mas também a possibilidade de organizar a ocupação da cidade e de valorizar o território urbano, mas trazendo soluções ambientalmente amigáveis, com a possibilidade de incremento de biodiversidade. Então, esse é um trabalho bastante interessante, que tem uma série de outros desdobramentos que resvalam em diretrizes para o próprio planejamento urbano. E no caso da Fundação Getúlio Vargas, a gente tem um trabalho muito específico de estudo da interação entre a drenagem urbana e os sistemas de esgotamento sanitário, numa tentativa de integrar esses serviços, a funcionalidade desses serviços, que são serviços que têm, digamos, uma base hidráulica comum, ambos funcionam por gravidade e muitas vezes a interação entre eles é uma interação penosa, em que a drenagem gera consequências sobre o sistema de esgotamento, e o sistema de esgotamento traz contribuições indesejadas para a drenagem. Então, esse é o foco dessa nossa pesquisa junto à Fundação Getúlio Vargas.
Nesse contexto, então, em que a Cátedra de Drenagem Urbana em Regiões de Baixadas Costeiras da Unesco consegue juntar disciplinas de engenharia civil, engenharia ambiental, arquitetura, urbanismo, paisagismo e mais as contribuições dos nossos parceiros, nós conseguimos juntar uma massa crítica importante, né, capaz de desenvolver pesquisas práticas aplicadas que podem reverter em resultados muito positivos para a sociedade de uma forma geral.